Olá, pessoal. Na presente aula, eu pretendo abordar um pouquinho dos métodos numéricos para resolver esses problemas da mecânica quântica. Alguns deles vocês podem, inclusive, explorar em outras circunstâncias, em outros problemas matemáticos. Então, qual é a ideia? O primeiro deles é o problema de alto valor e alto vetor. Nós queremos considerar a equação de Schrödinger independente do tempo. Isso nos leva a uma equação do tipo hamiltoniano, que depende da posição e do momento, operando sobre um estado, um ket, que corresponde a um vetor, na verdade, tá? Igual a energia vezes esse vetor. E nós queremos, então, encontrar tanto o alto vetor quanto o alto valor, e não só um, mas vários em geral. Tá? Então, o que nós precisamos fazer? Via de regra, o H é um operador diferencial. E x e px são variáveis contínuas. Mas eu quero implementar isso num computador, fazer um método numérico a respeito disso aí. Então, naturalmente que um método numérico se dá no mundo discreto. Eu preciso, de alguma maneira, discretizar o hamiltoniano, representá-lo como uma matriz. Tá? Vamos tentar entender o que acontece, portanto. Então, considere esse primeiro problema, que é um problema de alto valor e alto vetor. Vamos lá. O que é que nós temos? O hamiltoniano, ele é em uma dimensão espacial, melhor dizendo, que é o mundo que nós estamos considerando, ele é dado simplesmente por menos h cortado quadrado sobre 2 vezes massa, derivada segunda em relação a x, mais um potencial que depende de x. Em que base eu quero trabalhar a função psi? Eu quero trabalhar esse vetor em base de posição. Então eu quero psi já na base de posição. Isso significa que, pelo menos informalmente, eu posso considerar que o vetor psi é um vetor coluna que contém, se eu projetar sobre o x1, psi de x1 é o primeiro elemento aqui da matriz, do vetor no caso. Se eu projetar sobre x2, eu terei psi de x2. Sobre x3, psi de x3, e assim sucessivamente até a dimensionalidade n que eu posso considerar num computador. Tá? Então, note aqui que quando se trata de método numérico, eu preciso discretizar a reta, tá certo? Discretizar a reta significa o seguinte, olha, eu teria uma reta de valores x que é contínua e eu teria uma função de ondas. Eu vou mostrar psi de x, aqui é um número complexo, mas só para o entendimento aqui, é um contínuo de valores, existem infinitos valores, ou seja, em um dado x eu tenho um vizinho infinitesimalmente separado, mas o que eu vou ter que fazer aqui, essencialmente, é dizer, olha, eu tenho um x inicial, eu tenho um x final, que eu vou chamar de x1 e xn, e entre esses eu vou ter um delta x. Tá? Eu vou discretizar o universo em pontos. Esses pontos vão corresponder às componentes deste vetor psi aqui. Então, o vetor, o ket, ele seria um contínuo, né? Entre o x1 e o x2 ainda tem infinitos outros valores, entre x2 e x3 tem infinitos outros valores, e quanto menor você faça o ΔX, mais valores vão aparecendo. Então, esse cara teria um contínuo e seria infinito dimensional, ou seja, ele seria super denso. Os componentes desse vetor passam a ser uma função psi de x, mas eu vou discretizar. Então, no mundo discreto, a função psi de x passa a ser representada por psi, vetor discreto.
Infinito ainda por cima. Porque eu não consigo num computador colocar infinitos pontos. Então eu preciso truncar. Olha, eu tenho um inicial, eu tenho um final. No mundo matemático abstrato, numa solução analítica, eu posso fazer a reta ir de menos infinito a mais infinito. No computador eu não consigo fazer isso. No mundo contínuo, na matemática abstrata, em que eu consigo resolver as coisas no mundo contínuo, na reta, mesmo que o limite x1 é 0 e x2 é 10, por exemplo, mesmo assim, entre 0 e 10, você tem infinitos pontos. Tá? Então, a reta é um contínuo, tem infinitos pontos. Na hora que eu discretizo, eu preciso ter um conjunto finito de valores. Mas eu suponho que a amostragem é suficientemente boa para representar essa função. Então, eu estou discretizando o universo aqui. Né? O universo está sendo discretizado. Então, aqui ó, eu tenho um processo de discretização. O que esse processo de discretização faz? Ele considera um x inicial, um x final. Então, eu vou ter um conjunto de valores de x. É um conjunto de valores. E eu vou ter um ΔX, que se eu assumir idêntico entre dois pontos quaisquer, eu posso calcular simplesmente fazendo o cálculo x2 menos x1 dividido por 1, né? Ou, se você preferir, você pode fazer x2 menos, aliás, xn menos x1 dividido por n menos 1. Por que n menos 1? Porque se você tiver, por exemplo, 3 pontos, só para ser simples aqui, note que entre 3 pontos você tem 2 intervalos. Tá? Então, você está dividindo o segmento x1 menos, ou x3 menos x1 em 2 segmentos. E aí o ΔX seria dividido por 2. Ao passo que se você, por exemplo, pegasse 5 pontos, você teria 1, 2, 3, 4 intervalos. Você sempre tem um intervalo a menos. Então, qual é o tamanho do intervalo? É a distância entre um ponto e outro dividido pelo número de pontos menos 1. Tá? Então, você faz uma discretização. Naturalmente que esse x barra psi seria uma função no mundo do contínuo. Agora eu posso dizer assim, ó, eu vou representar o psi já na base, os componentes já estão na base de posição e eu vou ter psi de x1, psi de x2, até o psi de xn, certo? Aqui, a rigor, eu não precisaria fazer aquela normalização 1 sobre a raiz quadrada do ΔX. Mas se você quiser, você poderia também. Tá? Em princípio, isso não é muito relevante, porque ao final você pode, depois que você calcula o autovetor, se ele não está normalizado da maneira que você quer, você pode renormalizar ele sem problema algum. Tá? Então, basicamente, a função psi ela vai ter uma representação discreta, embora no mundo real ela seja um contínuo. Bom, dito isso, eu preciso, na equação, eu tenho que lembrar o seguinte, né? Na equação eu teria menos h cortado ao quadrado, derivada segunda em x de psi, mais u de x psi de x, igual energia vezes psi de x. Tá? Com o lado direito não vou me preocupar ainda. Eu quero saber como representar o hamiltoniano agora. E o meu problema está aqui, ó. Esse cara aqui é um operador diferencial. Em uma dimensão, veja que se você acrescentar y na brincadeira, você vai ter derivada segunda em x de uma função de xy, mais derivada segunda em y de uma função de xy, mais um potencial de xy multiplicando uma função de x e de y. Tá? As ideias centrais estão no mundo unidimensional, só que você ganha complexidade acrescentando mais dimensões. Aí você tem que começar a bolar estratégias para como montar as matrizes. Mas aqui veja só, se você pensar que isso aqui é um produto do tipo U de xi no mundo discreto,
ou XJ, né? Vou usar a letra J aqui. Se dxj, eu posso escrever isso aqui como um produto UJ vezes psi j. Ao invés de dizer psi de x1, psi de x2, eu poderia começar a escrever aqui assim como psi1, psi2, psi jésimo, psi enésimo. Eu passo a representar aquilo ali como um conjunto de componentes onde eu sei que o primeiro elemento é o x1, o segundo corresponde à posição x2, o terceiro à posição x3, o enésimo à posição xn. Note que se você colocar dimensão y, você vai ter que dar um jeito de ordenar. Primeiro todo x para o y1, depois todo x para o y2, e assim vai. Então, de 1 até n em x, você teria todos os valores para o y1, depois você teria um segundo conjunto de vetores em x para o y2, e assim vai. Ou você pode fazer outro arranjo. Então, é questão de estratégia. Tá? Mas aqui, essencialmente, esse produto UJ, psi J, eu tenho que somar sobre todos, né, em geral, no fim das contas. Ou melhor, você vai multiplicar o UJésimo pelo psi Jésimo, né, não tem que somar ainda, porque isso aqui é para ponto a ponto, né, para cada x. Então, veja só, isso aqui se dá se você pegar uma matriz diagonal de U's, então você teria o U de x1, que eu vou chamar de U1, o U de x2, que eu vou chamar de U2, até o U de xn, que eu vou chamar de UN. Então, o UJ seria o U calculado no XJ. Lembra que você já discretizou o seu universo. Ele está discreto, tem N pontos, intervalos delta x do tipo x final menos o inicial sobre n menos 1. E aí todos os valores do potencial, que seria uma função no contínuo, passam a assumir valores no discreto. Tá? Então essa equação aqui, ó, eu vou escrever assim, como vetor psi1, psi2, psi3, psi4, pontinhos, psi-n. Lá no meio do caminho, né? Não precisa colocar tantos aqui. Vamos colocar no meio do caminho tem o psi jésimo. No meio do caminho tem o ujésimo. Note que primeira linha vezes primeira coluna vai dar o 1, aqui zeros, fora da diagonal, então só tem elementos na diagonal. O 1 vezes psi1 mais 0 vezes psi2 mais 0 vezes blá blá blá, pontinhos. Então o primeiro elemento da equação seria a equação derivada segunda em torno de x1, mais u de x1, psi de x1, igual a e psi de x1. Se você colocar isso na forma de um vetor, veja só, isso aqui vira um vetor coluna, e a matriz que representa u tem que pegar só aquele psi naquele x, porque é u de x, psi de x. Analogamente, vai para duas dimensões, o u de xy daquele x daquele y tem que pegar o psi daquele x daquele y. Então é uma questão de arranjo de matriz. Nesse caso, veja só, se você colocar o potencial, que era uma função que você converteu em um vetor, e transformar isso numa matriz diagonal, pronto. O elemento 1 vai pegar o psi1, vai aparecer na equação da componente 1. O U2 vai só pegar o psi2, porque tem zeros fora do valor da diagonal, e o ujésimo vai pegar o psi jésimo. Então, U vai ser representado por uma matriz diagonal. Você converteu a função num vetor, coloca esse vetor na forma de uma matriz diagonal, acabou o seu problema, certo? Então, o U é uma matriz diagonal. Isso já é uma informação importante, tá? O potencial U, ou a energia potencial U dx passa a ser uma matriz diagonal. Qual seria o procedimento? Você vai ter um U de x contínuo, você discretiza, você vai ter xn's aqui, ou xj's, você vai ter U de xj, que você vai chamar de UJ, e isso aqui, então vai te dar, se você for implementar num computador, é U igual à função do xj, onde o xj lá é
uma função vetorial no computador implementado. O xj é um conjunto de valores, né, desde o x1 até o xn, e você converte esse cara aqui, isso aqui que inicialmente é um vetor, dá um jeito de converter isso aqui numa matriz. O 1, o 2, pontinhos até o n, e zeros fora dali. Onde não for diagonal, tudo zero. Tudo zero. Então vira uma matriz diagonal. O problema ainda continua sendo a derivada segunda. Tá? Como é que eu vou representar isso no computador? Então, primeiro a gente vai voltar um pouquinho nas definições do cálculo. Tá? Então, agora nós queremos saber como representar menos h cortado sobre 2m d2 dx2 na forma de uma matriz. Porque eu quero ter o quê? Hamiltoniano matriz, vetor e vetor. É isso o mundo numérico. Ou seja, eu vou ter matriz, vetor e vetor. Para o U, eu já sei essa matriz, já conheço essa matriz. Então, eu quero saber o que fazer com a derivada. Isso aqui é uma constante, então não preciso me preocupar com isso. Então, vamos lá. Como é que eu calculo a derivada de uma função f de x matematicamente? Eu vou até usar a mesma letra psi aqui para que já fique com a notação. Como é que eu faço o cálculo de uma derivada primeira de psi de x em relação a x? Eu faço o limite, quando ΔX tende a zero, eu pego a função calculada em x mais ΔX, subtraio a função em x e divido por ΔX, no limite em que ΔX tende a zero. Note que aqui, no mundo numérico, eu não posso fazer ΔX tender a zero, porque ΔX tender a zero corresponderia a n tender a infinito. E não existe memória infinita para guardar infinitos números. Então, o seu ΔX numérico sempre vai ser um número finito. Quanto pequeno ele tem que ser para, pelo menos, não apresentar um erro significativo para que ele seja uma solução viável do mundo do contínuo? Então, a questão é a seguinte: você pode fazer análises matemáticas, que aí depende do tipo de equação diferencial, e chegar a conclusões de limites, tipo, olha, o ΔX tem que ser menor que tanto para que a solução convirja. Ou você pode fazer assim, coloca o ΔX, coloca n pontos, 1000 pontos, e calcula a solução. Beleza, aí você guarda essa solução, calcula com 1500 pontos, ou então vai em base 2, né, 2000 pontos. O que aconteceu? A solução melhorou muito? Se melhorou, mudou drasticamente, opa, aquele seu ΔX anterior não estava bom. E aí você vai fazendo esse processo até encontrar um valor de ΔX para o qual, tornando ele menor ainda, não altere o valor da solução. Então você vai ter que ter um processo de convergência para a solução real que você quer. Mas isso aqui, então, é a definição de derivada. É claro que essa definição, para fins do que eu quero, eu não vou colocar dessa maneira, tá? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou simetrizar, eu vou fazer assim, ó. Limite quando ΔX tende a zero, psi de x mais ΔX sobre 2, menos psi de x menos ΔX sobre 2, e isso tudo dividido por ΔX, né? O intervalo ainda é ΔX. Note o seguinte, quando você vai para o mundo numérico, essa forma simétrica aqui você teria que fazer em relação ao próprio ΔX inteiro, e aí dividir por 2 ΔX aqui. Porque não existe nenhum ponto x mais meio ΔX. A sua sequência discreta é a seguinte. No mundo discreto, você vai ter o xj é sempre o xj menos 1 mais ΔX. Tá? O próximo, se você quiser, o xj mais 1, é sempre o xj mais ΔX. Tá? Sempre o próximo ponto é um ΔX separado do anterior. Tá? Você sempre tem um ΔX de separação. Não existem pontos intermediários, não existe um ponto x mais ΔX sobre 2 ou menos aqui. Tá? Mas matematicamente, no mundo do contínuo, eu posso fazer essa conta.
E aí, essa conta é interessante do jeito que ela está colocada aqui para o próximo passo, que é calcular a derivada segunda. Se você quisesse calcular a derivada primeira, ou você usa isso aqui, só que daí não está simétrico, ou você simetriza. Mas aí você não vai incluir mais pontos no meio do caminho. Você simplesmente vai dizer assim, ó, vou pegar, em relação a esse ponto aqui, ó, não tem um ponto no meio, eu vou pegar aquele e o outro. Né? Eu não vou pegar o ΔX sobre 2 para frente e o ΔX sobre 2 para trás. Vou pegar o ΔX para frente e o ΔX para trás. Só que aí o intervalo, que é o que divide aqui, é 2 ΔX. Tá? Então você tem que ter esse compromisso com o mundo numérico. O mundo numérico é discreto. Então você vai ter que de alguma maneira, adequar as suas contas. Bom, numericamente, se eu fosse fazer a derivada primeira, e se eu não estou preocupado em simetria, em muitas situações a simetria é interessante, porque ela melhora as questões de convergência do seu problema, mas se eu não estou interessado nisso, eu poderia dizer o seguinte, olha, a derivada no ponto jésimo, d de x no ponto jésimo, em relação ao x no ponto jésimo, vou representar assim, tá? dψj em x, vamos colocar assim que é melhor, calculado no ponto jésimo, aqui estou sendo redundante, que o psi de j é o psi de xj. Isso aqui é igual. Não tenho mais como calcular limite, o ΔX é um número finito agora, então eu espero só que mesmo sendo finito, o cálculo numérico produza um valor muito próximo da derivada que eu teria fazendo o limite quando o ΔX tende a zero. E aí, naquele xj mais ΔX é o xj mais 1, que é o que eu vou chamar de psij mais 1, menos psij dividido por ΔX. Se, de novo, eu não estou interessado em um operador simétrico, o que é que eu faria? Para calcular uma derivada, eu simplesmente poderia escrever isso aqui na forma de uma matriz. Olha, o operador que calcula a derivada desse vetor psi1, psi2, psi3 e assim vai até o psi_n, vou calcular a derivada de todos os pontos numa única operação, eu quero aplicar uma matriz sobre o vetor de psis. Note que aqui no meio do caminho eu vou ter o psij e o psij mais 1. Deixa eu tentar melhorar aqui a escrita, né? Eu vou ter lá no meio do caminho o psij e o psij mais 1. Pontinhos vai até o psi_n. O que eu preciso ter para calcular aqui, ó, nesta região psij mais 1, eu preciso ter zeros para todos os outros pontos, porque no cálculo da derivada em torno do ponto jésimo, ou seja, na linha jésima do resultado, eu tenho que pegar quem? O psij com sinal menos 1, tá? E eu tenho que pegar o próximo ponto, então esse aqui seria na linha JJ, e essa aqui pega o JJ mais 1, é o elemento J mais 1. Ele teria que pegar esse cara aqui com sinal mais 1, e aí a conta tem que ser esse menos esse. Veja que esse produto desta linha da matriz com esta coluna de vetores vai fazer exatamente isso, vai pegar ó, menos psij mais psij mais 1. Finalmente, eu teria que dividir isso por ΔX, porque é o cálculo da derivada. Então, eu montei uma equação não simétrica. Se eu quisesse fazer simétrica, eu colocaria 0 aqui e menos 1 aqui, ó, porque eu pego o ponto anterior, seria o psi de x mais ΔX com sinal mais e menos ΔX com sinal menos. Então, simétrico teria 0 na diagonal e menos 1 aqui. Se eu quisesse fazer simétrico, eu teria o menos 1 aqui e 0 na diagonal. Mas fazendo assimétrico, o operador derivada primeira, na forma de uma matriz, que vai operar sobre o vetor, ele seria isso aqui, olha. Ele sempre vai pegar menos 1, que é o ponto, mais 1, que é esse aqui, zeros. E aqui está assimétrico, né?
0 menos 1, que é o ponto, mais 1, que é o da frente, zeros. E aí você vai ter uma matriz diagonal assim. Vai terminar lá no finalzinho no menos 1. Tá? E qual é o seu problema aqui? É que a derivada do último ponto fica faltando o próximo, que seria o n menos 1, só que desculpa, o n mais 1. Só que o n mais 1 no computador não existe. Você tem que dizer, ó, tem n pontos. Como é que entra esse cara numa equação diferencial? Se você tiver que discretizar uma equação diferencial. O psi n mais 1, o psi n mais 1 é condição de contorno. Você diz, olha, o psi n mais 1 teria que ser tanto, é uma condição de fronteira, ó, no limite, numa reta, digamos assim, é uma corda, estou resolvendo os modos vibracionais numa corda. Esse ponto aqui tem a derivada nula, ou o valor da função é zero, ou sei lá. E o ponto inicial também. Embora aqui ele aparentemente não apresente problemas, né? Porque por conta dessa assimetria, tá? Você também teria que conhecer o psi zero, né? Que é o anterior à janela computacional. Então você teria um x0 aqui, a sua janela começa de 1, vai até n, mas você precisaria ter o n mais 1, o valor da função nesses dois pontos aqui. Tipicamente você precisa dessas informações para resolver um problema, ou você faz o domínio computacional ser grande o suficiente e o seu problema está aqui no meio. De tal maneira que as soluções são bem perto de zero no infinito. O infinito é a borda do domínio computacional está longe do cerne do seu problema. Então, digamos, olha, eu sei que é espaço livre, mas a função só existe por aqui assim. Ok, nesta região. Então, você traz o x1, que é o inicial, bem para cá, para longe de onde a solução é não nula, e o xn para bem para lá. Por quê? Se você não considerar nada, se você não informar nada na mão para o computador, esses números aqui serão considerados nulos. E aí você tem muitas vezes ruído que são chamados de reflexões, ou é um tipo de reflexão, é como se você pensasse numa onda, é como se a onda batesse e voltasse no domínio computacional, na parede computacional, na janela de solução que você tem. Então, isso é uma coisa muito importante. Mas o operador derivada primeira seria isso aqui. Ó. Tente fazer essa conta no computador. Você pode fazer com Excel, com MATLAB, com Octave, com vários softwares. Pegue lá várias funções, monte esta matriz e aplique sobre o vetor que é a sua função e veja se isso corresponde à derivada que é calculada analiticamente. Por exemplo, você pode pegar uma função simples, tipo f igual a x quadrado mais x menos 1. Uma função qualquer lá. E aí você vai montar o seu vetor. Olha, no primeiro x é 0, então aqui é menos 1. O segundo x é 1, ou sei lá quanto vai ser, né? Seria o delta x, mas seria, digamos que o delta x é 1, então o próximo x seria 1 ao quadrado mais 1 menos 1, daria 1. O próximo x seria 2, 2 ao quadrado, 4 mais 1, 5, menos 1, 4. E aí você vai montar lá. O computador vai fazer essa conta para você, você não precisa fazer essa conta aqui que eu estou fazendo. Aplica esse operador e vê se ele é condizente com o valor da derivada, a primeira, que seria 2x mais 1. Então, se o valor da derivada computacional bater com 2x mais 1, é porque está tudo certo. Um detalhe importante é que no computador, por exemplo, no MATLAB, mas em qualquer recurso computacional, a derivada ela sempre reduz o resultado ao menos nessa forma matricial que estou colocando aqui, e aí você tem um erro no último ponto, normalmente, né? No último ponto não está certo, se você não colocar a condição de fronteira aqui. Se você fizer um cálculo de diferença entre pontos, no computador ele te dá sempre n menos 1 pontos. Por exemplo, o MATLAB, ele tem uma função, acho que o Octave tem o mesmo código, o mesmo título, né? diff. Diff, ele faz diferença de pontos em um vetor.
Só que n pontos no vetor te dá como resultado um vetor de n menos 1 pontos. Então, muitas vezes, para fazer o gráfico, você tem que dar um jeito, porque o seu domínio computacional tinha n pontos. Se você usa uma função pronta de um computador, ele pode te dar n menos 1, e aí na hora de fazer o gráfico as dimensões não batem, enfim. Isso é um cuidado computacional que você tem que ter em muitas situações. Mas a questão aqui é, nós precisamos da derivada segunda, tá? Então, o operador assimétrico seria esse aqui. Claro que você poderia pegar o operador assimétrico, mas tomando psi de x menos o psi de x menos delta x. Também dá para calcular a derivada assim. E aí você teria os menos uns na diagonal e os uns fora da diagonal. Aliás, mais um aqui e menos um aqui. Então aí você, para simetrizar, você poderia tomar metade da soma desses dois assimétricos, e aí te daria exatamente aquela forma simétrica que eu falei, ou mais ou menos simétrica, que seria uns aqui e menos uns embaixo. Tá? Mas, enfim, é questão de como você vai fazer esse cálculo. Agora, o que é a derivada segunda? Vamos lá. A derivada segunda de uma função, eu vou também usar psi de x, ao limite, quando ΔX tende a zero, da derivada da função calculada num ponto mais ΔX, se eu colocar simétrico, mais ΔX sobre 2, menos a derivada da função calculada em menos ΔX sobre 2, da função, e isso tudo dividido pelo intervalo, ou seja, a derivada derivada segunda de uma função é a derivada da derivada. Mas o que é a derivada de uma derivada? É pegar a derivada num ponto menos a derivada no outro e dividir por ΔX. De forma simétrica ficaria assim. Então, se eu escrever agora a derivada em relação a ΔX sobre 2, olha como é que é a função simétrica da derivada. Então, eu teria aqui, ó, limite, quando ΔX tende para zero, eu tenho que pegar a derivada de x calculada em x mais ΔX sobre 2. Vou usar a definição simétrica. Olha só, eu teria que colocar no lugar de x aqui, ó, x mais ΔX sobre 2. Só que aí, x mais ΔX sobre 2 mais ΔX sobre 2 dá a função avaliada em x mais ΔX. Ou seja, eu estou expressando esse cara aqui, tá? Menos o valor da função avaliado naquele ponto do argumento, menos ΔX sobre 2. Então, eu teria x mais ΔX sobre 2, menos ΔX, que dá psi de x. Tá? Isso tudo é dividido por ΔX, que é esta derivada aqui. Veja que eu comecei com uma definição simétrica, mas o resultado naturalmente ficou aparentemente assimétrico aqui. Agora vejam o que vai acontecer com o próximo termo. Então eu vou ter menos a derivada calculada em x menos ΔX sobre 2. Se eu colocar x menos ΔX sobre 2 no primeiro fator, eu vou ter x menos ΔX sobre 2 mais ΔX sobre 2, que vai dar a função avaliada em x, menos x menos ΔX sobre 2, menos ΔX sobre 2 dá x menos ΔX. E isso tudo também é dividido por ΔX. E ainda eu tenho que dividir tudo isso aqui por ΔX. Então, como é conhecido e é esperado, inclusive, uma derivada segunda, né? Nota, eu tenho ΔX aqui nos dois, ainda divido tudo por ΔX. Ela depende de ΔX ao quadrado e ela é dada por, vejam só, psi de x mais ΔX menos 2 psi de x mais menos psi de x dá duas vezes mais psi de x menos ΔX. Opa, pelo fato de eu ter usado a derivada primeira na forma simétrica, automaticamente a derivada segunda também ficou simétrica. E agora, então, eu posso remover
o limite, né? Esse limite é quando ΔX tende a zero, eu posso remover este limite e eu terei então que o cálculo da derivada num ponto xj, que eu vou chamar simplesmente de psij, é igual a 1 sobre ΔX quadrado, se dxj mais ΔX é o xj mais 1, que é então a função avaliada em j mais 1, menos 2 psi jésimo, mais j menos 1 aqui no vetor. Certo? É isso que vai acontecer. Então, esse aqui é o operador de derivada segunda. Se alguém tiver interesse, fica aqui como um desafio você mostrar que o operador laplaciano em duas dimensões, o laplaciano em duas dimensões, ele é esse operador aqui, derivada segunda em x mais derivada segunda em y. Se você usar dois índices para o vetor, que aí você colocaria esse vetor na forma de uma matriz 2 por 2, em duas dimensões ainda dá para trabalhar dessa maneira, de forma relativamente visual, tá? Mas você teria o operador assim, olha, 1 sobre, se você usar o ΔX e o ΔY ao quadrado iguais, o ΔX e o ΔY iguais, você teria isso aqui, ó. Eu vou indexar o componente x por i, então você teria algo como i mais 1, vírgula, no mesmo j, que seria o índice do y, menos 2 psi de ij, que é o mesmo, mais psi de i menos 1, vírgula j. Tá? Isso aqui seria a derivada em x. Normalmente você pode fazer o ΔY igual, então você teria o mesmo delta aqui, mas para colocar em uma perspectiva de poder mudar as dimensões ΔX e ΔY, 1 sobre ΔY ao quadrado, agora eu vou fazer a derivada segunda em y. Então agora é o rótulo em x que fica fixo e é o y que varia. J mais 1, menos 2 vezes o psi j, mais psi j menos 1. Seria isso aqui. E aí você pode generalizar para n dimensões. Nota o seguinte, se o ΔX e o ΔY são iguais, você acaba tendo 4 vezes o psi j. Em uma dimensão espacial é 2, em duas dimensões fica 4 vezes, com sinal menos, e em 3 dimensões espaciais fica um fator 6. Mas daí é claro que aí aparecem mais índices nesse cálculo. Tá? Então, em duas dimensões, vou chamar isso aqui de Laplaciano transverso, só tem xy, não tem z. Você teria esse formato aqui. Mas o que nos interessa é uma dimensão para que a coisa seja mais palpável, mais visual aqui. Então, vamos lá. Como é que eu escrevo isso aqui na forma de matriz? Olha só. Eu quero calcular a derivada segunda, que vai ser um operador matricial agora, operando sobre um vetor psi1, psi2, pontinhos psijésimo, pontinhos psin, igual matriz, que deve pegar o vetor psi1, psi2, pontinhos, eu vou explicitar perto do psij os valores j menos 1 e j mais 1, que é lá no meio da matriz, por exemplo, psi n. Certo? Nessa forma matricial, o seu cálculo sempre produz um resultado com a mesma dimensionalidade do vetor original, só que com erros nos extremos, ou seja, no primeiro e no último ponto. A não ser que você conheça condições de contorno, ou seja, quanto tem que valer a função no início e no final, que seria um ponto antes do início da sua janela computacional e um ponto depois. Tá? Então você precisaria do psi de xn mais 1 e o psi de x0, digamos assim. Então o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Bom, explicitando esse cara aqui, ó, todos os valores dos psis que não são o j mais 1, o j e o j menos 1 tem que ter zeros. Então eu vou fixar aqui, ó, na mesma linha do psij, eu tenho zeros.
Quando eu chego exatamente no psi-j, o termo anterior, então aqui estaria a diagonal, ó. Exatamente no termo anterior à diagonal, eu tenho que multiplicar por mais 1, o psi-j menos 1, por menos 2, o psi-j, e por mais 1, o psi-j mais 1. Então eu teria 1 menos 2 e 1, e zeros aqui. E depois, claro, eu ainda tenho que dividir todo esse resultado por 1 sobre ΔX ao quadrado, né? Porque é uma derivada segunda. Se fosse uma derivada terceira, apareceriam outras combinações, eu precisaria não de 3, mas sim de 4 pontos. Então, nota o seguinte, a função é definida no ponto. A derivada primeira precisa de 2 pontos. Do ponto de vista computacional, do ponto de vista da matriz, ela é uma operação não local, tá? Computacionalmente falando. Derivada segunda precisa de 3 pontos distintos. Tá? Do ponto de vista discreto, eu preciso 3. Derivada terceira, eu precisaria 4 pontos. Derivada quarta, eu precisaria 5 pontos. Então, computacionalmente falando, do ponto de vista computacional ou discreto, a derivada enésima em relação a x precisa de n, n mais 1 pontos. Tá? Então, a função não é derivada nenhuma, zero, é a própria, um ponto, é o valor da função naquele ponto. Derivada primeira, preciso de 2 pontos. Lembrem que sempre eu tinha que ter diferença entre 2. Derivada segunda, a derivada necessita de o ponto em j mais 1, j e j menos 1. Ou seja, eu tenho que ter 3 pontos para calcular a derivada segunda. Derivada terceira, eu teria que ter, se você for fazer simétrico, teria que ter 4 pontos associados, mesmo que fosse assimétrico, precisa 4 pontos. Tá? E assim vai. Então a enésima derivada precisa de n mais 1 pontos. Bom, mas e se eu estivesse calculando a derivada nesse cara aqui? É a mesma coisa, só que aí o 1 apareceria para o jésimo, que é o ponto posterior ao j menos 1, o menos 2 apareceria para ele e o 1 apareceria para o j menos 2. Então eu vou ter uma matriz tridiagonal. Tá? Eu vou ter uma matriz tridiagonal, que é conhecida como matriz de Toeplitz. É uma representação simétrica As matrizes de Toeplitz são mais gerais do que isso aqui. É uma matriz de Toeplitz. Existe um matemático que tem esse nome, que estudou essas matrizes aí, desenvolveu várias propriedades dessas matrizes, elas têm várias características interessantes, e esse tipo de matriz de Toeplitz, ela tem essencialmente, no caso da derivada segunda, essa cara aqui, ó, a forma do operador matricial, derivada segunda, é igual 1 dividido pelo ΔX ao quadrado, menos 2 na diagonal, e zeros fora da diagonal. Então, e vai sempre assim, 1 menos 2, 1. Em torno da diagonal é isso aí. E zeros fora. Então ela vai ficar uma matriz tridiagonal assim. Uns na diagonal de cima, uns na diagonal de baixo, menos 2 na diagonal. Isso aqui pode te ajudar, por exemplo, a montar, do ponto de vista de um computador, como montar essa matriz. O fato é que no MATLAB, talvez no Octave também exista esse comando, você tem um comando que é chamado de Toeplitz. Ele cria essas matrizes para você. E o comando de indexação seria o comando para criar esta parte aqui, tá? O comando para criar essa matriz aqui. Depois ainda você tem que dividir pelo ΔX quadrado.
Mas para criar essa matriz de menos 2 na diagonal e 1 nas diagonais superior e inferior em relação à principal, é assim, olha, você escreve assim, ó, abre parênteses, entre colchetes, menos 2, 1, e aí você vai criar um vetor de zeros aqui, ó. Ele tem o comando zeros, com dimensão uma linha por número de pontos menos 2, porque são os dois que você especificou aqui, número de pontos menos 2 colunas. E isso vai te dar uma matriz n por n. Isso aqui é n por n, naturalmente, dimensionalidade do seu vetor. Ele cria exatamente essa matriz, tá? Não precisa colocar 1, menos 2 e 1, senão ele vai fazer uma bagunça lá. É assim que tem que ser, menos 2 e 1. Você deu essa informação desta coluna aqui, ele automaticamente vai fazer isso simétrico. Tá? Ele automaticamente faz essa matriz simétrica. Então, esse é o comando tuplets de menos 1 até os zeros. Esse comando aqui é entre parênteses, desculpa, tá? Entre parênteses. Aí você tem que fechar o colchete aqui e fechar o parêntese no final. Claro que se você não quiser que ele mostre na linha de comando, ponto e vírgula lá. Tá? Tem outras formas, com lógica, com processamento lógico, você pode fazer for, dois índices de matriz, né? For, índice I igual 1 até N, for, índice J igual a 1 até N. Aí você diz, olha, o elemento da matriz M, vou chamar de M a matriz aqui, tá? M, o valor JJ, quanto tem que ser? Tem que ser menos 2. O valor J e J mais 1, tem que ser quanto? 1. O valor J mais 1, vírgula J, ou seja, tanto o cara para cá quanto o cara para baixo tem que ser mais 1. E aí verifica se deu certo aqui, pode ter algum outro detalhezinho, mas esse cara aqui é mais demorado do que fazer esse aqui. Também existem formas de você fazer isso com matrizes tridiagonais em vários processadores eletrônicos aí, em softwares eletrônicos de cálculo numérico. Você tem vários comandos que criam matrizes tridiagonais para cima, para baixo, você pode somar essas coisas, enfim. Aí depende do software. Tá? É que um dos mais usados em engenharia é o MATLAB, e o MATLAB tem esse comando aqui e cria para você. Então nós temos as representações, tanto de uma coisa quanto da outra. E aí o nosso hamiltoniano, então a representação matricial de H em uma dimensão, lembrando, não relativístico aqui, tá? Porque a partícula ela tem uma relação p quadrado sobre 2m. Só fazendo um parêntese, tá? A energia relativística, ela tem essa relação aqui, p quadrado mais massa quadrado. Ou E raiz quadrada disso, se você estiver pensando em energias positivas. Mas isso aqui, ó, quando você extrai mc quadrado aqui, né? Mc a quarta, e aqui é p quadrado c quadrado em unidades corretas. Se você tomar a raiz quadrada disso, você vai ter m quadrado c a quarta mais p quadrado c quadrado. Se mc quadrado, que é a energia de repouso da partícula, domina, então você pode fazer assim, ó, escreve o mc quadrado em evidência, esse termo em evidência, mas aí extraindo a raiz vai dar um mc quadrado, raiz quadrada de 1 mais p quadrado, c quadrado dividido vai ficar um c quadrado embaixo apenas, você está dividindo por m quadrado c a quarta, e aí esse número é pequeno, então isso aqui é aproximadamente mc quadrado, a raiz quadrada de 1 mais um número pequeno é 1, mais metade de p quadrado, m quadrado, c quadrado. E aí correções de ordem superior. Então, se você medir todas as suas energias na escala a partir de mc quadrado, que é o nosso mundo não relativístico de baixas velocidades, se você medir esta energia aqui, que é a energia não relativística, é a energia total menos a energia de repouso, valores em
de tal maneira que o P é muito pequeno, tá? Se P, MC quadrado, ou se MC é muito maior do que P, essa é a aproximação, se MC é muito maior que P, que corresponde ao MC quadrado ser quase toda a energia de uma partícula, então você pode descontar o MC quadrado, aproximar isso aqui, e aí veja só, esse MC quadrado vezes 1 eu passo para cá, fica menos MC quadrado, MC quadrado vezes aquele cara vai dar o quê? O C quadrado foi embora, ou seja, a velocidade da luz foi embora, massa dividido por massa ao quadrado fica um fator de massa no denominador, o fator 2 já estava aí e você vai ter P quadrado. Ó, isso aqui é o termo não relativístico. Então nós temos teoria relativística para quase tudo, mas o que nós estamos aqui tratando é o problema não relativístico. Então, a representação matricial do H não relativístico é isso aqui, ó. Menos H cortado quadrado sobre 2 vezes massa, o operador D2 dx2 na forma matricial e o operador U na forma matricial. Eu vou colocar entre colchetes assim. Onde aqui o operador U ele passa a ser simplesmente uma matriz diagonal com os potenciais calculados, energia potencial calculados em cada ponto, zeros fora da diagonal. E a derivada segunda, então, vem a ser 1 sobre delta x quadrado, uma matriz Toeplitz tridiagonal com esse termo 1 menos 2, 1. Menos 2 sempre na diagonal. Ou seja, dimensão n. O último número aqui vai ser menos 2, o penúltimo 1 e depois tudo zeros. Detalhe importante que, de novo, né, se você estiver calculando um problema e você quer saber quanto vale a derivada no primeiro ponto, veja só que a derivada segunda já começa a depender do ponto anterior aqui, e a última derivada depende de um ponto para frente. Ou seja, aqui eu preciso de um ponto para trás e aqui eu preciso de um ponto para frente que não estariam representados. Porque o seu computador tem um N pontos finito. Então, o que você tem que fazer? Você precisa introduzir condições de contorno. Ou colocar a borda ou a fronteira computacional, como você queira, a borda do domínio computacional ou a fronteira computacional, muito longe da região de interesse. Você faz, olha, eu quero resolver o problema em x de menos 1 a mais 1. Tudo bem. Mas aí você tem que colocar o x inicial menos 10 e o x final mais 10. Ou seja, ou menos 5, mas depende do problema. Tá? Mas de tal maneira que aquele erro lá nos finais ou nos iniciais, ou seja, muito longe de onde está o seu problema definido, não afete o resultado. Porque se você começar, olha, eu quero resolver o problema de menos 1 a mais 1, e o seu domínio computacional está definido nesses termos e você não sabe as condições iniciais e finais, que é o caso aqui em geral, aí essa derivada começa a dar errado e aqui também, e aí esse seu operador vai à breca, né? Isso não funcionará mais direito. Tá? Então, basicamente, essa é a representação matricial desse operador. Tá? É claro, então, que se você quisesse escrever numa única linha de comando, você teria aqui menos h cortado ao quadrado sobre 2m delta x quadrado, vem daqui, né? Aí você vai ter essa matriz, menos 2, 1, zeros, 1, menos 2, 1, zeros, e assim vai na diagonal, mais somada, né, com a matriz dos potenciais, que é uma matriz puramente diagonal. Seria essa matriz. Bom, tudo bem. Então, esse é o método numérico. Aí você montou a matriz de H. Qual é o seu problema agora? Se você tem a matriz H, tendo a matriz bem definida já, usar um algoritmo de determinação
dos autovalores e autovetores de H. Pronto. Montou a matriz? Use um pacote que te calcule autovalor e autovetor. Pronto, está resolvido o seu problema. Você já consegue resolver numericamente isso aí. Bom, um exemplo, sempre considerando o MATLAB, que é uma ferramenta das mais utilizadas na engenharia, tá? No MATLAB, o que você teria que fazer? Ou no Octave também, né? Só que o Octave eu não sei se ele tem o comando Toeplitz. E aí você talvez tenha que trabalhar um pouco mais para calcular uma matriz de Toeplitz, para montar a matriz da derivada. O que você teria que fazer? Tá? Script file, faça um script, ou seja, de tal maneira que aquela janela de comando que você pode criar um script, salvar isso, porque se você fizer tudo na tela de comando e fizer alguma coisa errada, já era. Você tem que digitar toda a sequência de comandos de novo. Então, um script .m, né, em geral é um .m que você vai criar. O que você vai fazer? Vai limpar todas as variáveis. Então, isso aqui limpa as variáveis. Digamos que você tenha feito uma conta anterior. Um cálculo qualquer anterior. Essas variáveis ficaram na memória. De repente você reusa uma, ou ela não estava definida, ela pode perturbar o seu cálculo trazendo um número espúrio. Então sempre você vai limpar essas variáveis, se você quiser colocar o que significa isso, o símbolo de percentual depois do que você escreveu no comando, esse percentual significa que ele não vai ler nada naquela linha como comando. Tá? Então isso aqui é um comando sem nada na frente, tá? Na tela de comando ele aparece assim, né? Se você escrevesse na tela, seria isso aqui, clear all. Mas você não vai na tela, você vai fazer um script, então não tem nada lá. Close all. Isso aqui é interessante para fechar figuras. Digamos que você já tenha feito uma rodada de cálculos. Ele mostrou lá 15 figuras. Se você rodar de novo, vai mostrar mais 15 figuras, se você não colocar esse comando close all. Se você não quiser fechar, eu quero comparar mesmo. Então você tira esse comando aqui. Tira o close all. Você não fecha as figuras, deixa elas lá, tudo bem. Um detalhe importante, ponto e vírgula, ponto e vírgula é para não mostrar na tela. Então se você faz um vetor e você não quer mostrar ele na tela, você coloca ponto e vírgula. Se você quer mostrar, não pode colocar o ponto e vírgula no final. No close all e no clear all não tem problema algum, isso aí não precisa. Tá? Mas digamos, tem lá um vetor que tem 10 mil pontos. Ele tem que calcular uma determinada coisa. Você não coloca ponto e vírgula no final do comando, ele vai mostrar todos os números desse vetor na tela. Se isso for dentro de um for, ele vai parar para ficar mostrando essas coisas na tela e aí seu processamento vai ficar muito lento. Então não faça isso no meio de um for que envolva lá milhões ou milhares ou às vezes dezenas de operações. Isso vai tornar mais lento o seu código. Então essa aqui é a primeira parte, é só limpar variáveis, limpar a sujeira que tem lá. Aí você passa para uma etapa que é de definição de constantes. Definições, vou colocar assim, tá? Então, sei lá, eu vou colocar um x inicial igual, sei lá, um número aqui, tá? Eu vou chutar aqui. Então, pode ser que esse cálculo não seja suficientemente interessante. Nós podemos resolver, por exemplo, o poço de potencial finito, né? Esse poço de potencial finito aqui é um potencial. Eu vou escrever esse específico aqui. Então, aqui eu teria um valor de U0, aqui eu teria um valor de U0, de menos A sobre 2 até mais A sobre 2. Quais são as variáveis do poço que eu tenho que definir? O A é o valor de A, digamos que eu queira colocar 1 nanômetro, então 1 elevado a menos 9.
Eu preciso da carga do elétron, normalmente eu vou chamar essa variável de Q em módulo, né? 1,6 e a menos 19, ponto e vírgula, não quero mostrar na tela isso. Eu vou definir a energia do poço U0, né? UO ou U0, se você quiser lá, UO, igual a, sei lá, vou colocar aqui 5 elétron-volts. Então, 5 vezes Q. Numericamente, a conversão de elétron-volts para joules é o mesmo número da carga do elétron. Por isso que eu já coloco ela ali. Então, isso aqui vai me dar... É como se fosse um potencial de 5 volts numa carga de igual a do elétron. Então, isso aqui seria essa altura aqui, né, nesse problema. Né? Bom, o que mais que eu precisaria definir? Eu preciso definir a constante H cortado, que é a constante de Planck, normalmente. Ela vale 1,055 e a menos 34. Se você quiser colocar mais casas depois da vírgula, você coloca. O que mais que precisa? Massa do elétron. Se você quiser, coloque ME aqui, porque M normalmente a gente indexa coisas nos for e tal. Então, para você não confundir, ou definiu a massa M do elétron, mas depois usou M num for, pronto, já apagou aquele resultado lá. Então, ME, massa do elétron, 9,11 10 a menos 31 quilogramas, né? Então, tudo sistema internacional. Então, aqui, vou colocar assim, ó, joules. Isso aqui, ó, coulombs. Aqui, o A está dado em metros, né? Ou seja, 1 nanômetro é 1 vezes 10 a menos 9 metros. 1 E menos 9, ele entende como 10 a menos 9. Tá? Então, note que esse poço ele tem um comprimento total de 1 nanômetro. Então, ele vai de menos meio a mais meio nanômetro. Aqui. Quais constantes mais eu precisaria? Bom, em algum problema, sei lá, daqui a pouco o cara vai querer a massa do próton, MP. Eu não lembro quanto é, mas enfim. Aproximadamente 1.800 vezes a massa do elétron. Se você quiser, você poderia escrever assim. Beleza, são definições de constantes físicas. Quais outras constantes eu precisaria definir? Então, continuando aqui, né? Você vai continuar na sequência. Claro, o programa ele tem que ser escrito de tal maneira que uma quantidade não seja definida, digamos, vou calcular o x, o vetor de x, mas aí eu defino o x inicial e o final depois de querer calcular esse x, ele não vai fazer. Então a sequência tem que ser na ordem vou chamar assim, ordem cronológica. Tem que acontecer isso para acontecer aquilo. Tá? Então você tem que tomar esse cuidado, naturalmente, né? Mas digamos aqui, ó, x inicial, quanto que eu vou querer que seja? Menos 5 vezes A. É bom? Não sei. Você tem que fazer um teste. A solução ficou confinada dentro do poço? Ou quando você. Como é que você vai saber isso? Se a sua solução ela começou a vazar para cá e bateu na parede, aqui já aparecem ruídos normalmente. Então, assim, olha, a solução ela exponencialmente cai aqui, ela já caiu rapidinho em próximo de menos A sobre 2, eu estou aqui bem longe, ó, 5A sobre 2, ó, menos 5A sobre 2. X final igual a 5 vezes A. Eu vou deixar simétrico aqui. Tá? E qual é o parâmetro que diz quem tem que ser o inicial e o final? É a região de interesse. Ó, a região de interesse vai de menos A sobre 2 a mais A sobre 2. Então, se eu olhar de zero, eu estou indo 10 vezes esse tamanho de A sobre 2. E de zero para trás, eu estou indo 10 vezes para lá também. Tem uma janela bem grande. Talvez seja grande demais. Você pode testar diminuir esse número aqui e ver se funciona com menos. Tá? N é o número de pontos em X, vou chamar de NX. Vou colocar aqui, 500 pontos. Coloque um número ímpar, porque os limites estão simétricos e eu quero que ele pegue zero. Mas, eventualmente, tem uma função que precisaria calcular um limite em x igual a zero, ela é mal definida lá, mas eu sei que o limite, matematicamente, sei que o limite dá um número e que é próximo dos vizinhos. Por exemplo, a função sin, que às vezes, se você não fosse usar o algoritmo dele, daria problema. É o seno de x sobre x, por exemplo.
Bom, aí depende. Você quer que o vetor de pontos pegue zero ou não? Isso depende. Eu quero que pegue zero, eu vou colocar um número ímpar, tá? Porque o número ímpar vai do inicial até o final, vai passar por esse ponto simétrico aqui do centro. Se você colocar um número par, não vai pegar, mas você pode pensar a respeito disso aí e vai descobrir aí o que tem que fazer ou se isso funciona ou não. Aí eu vou definir x, que é o espaço aqui. Existe um comando também, linspace, do x inicial até o x final, tá? Com nx pontos. Ele cria um espaço vetorial, ele cria um vetor de x, começando no primeiro, indo até o último, separado por intervalos idênticos. Então ele calcula isso para você, de tal maneira que você pode depois, no final, calcular o dx. O dx é a distância de separação entre dois pontos vizinhos quaisquer. Eu posso pegar o x2 menos o x1. Pronto, calculei o dx. Até aí, tudo certo, tá? É definição de variáveis. O que mais que você precisa calcular? Função potencial, U. O vetor, vou chamar UV aqui, tá? O vetor. É um vetor agora, é uma função de x, e que nesse caso, se você usar o MATLAB, ele vale quanto? O zero vezes, tá? O zero vezes. O vezes é o asterisco para o MATLAB, tá? O zero vezes. Aqui, ó, eu vou colocar uma condição. E essa condição, por exemplo, se você escreve lá uma função f igual a x maior que zero, essa condição é um condicionante, ele vai criar uma função assim, olha, um degrau. Então, x maior que zero é um degrau começando em zero. X menor que zero, tá? X menor que zero. Você escreve assim só, f igual, se você até quiser, você pode colocar assim, 1 ponto vezes a condição, x maior que zero. Aqui também você poderia colocar 1 ponto vezes, é ponto a ponto que ele multiplica, né? Ou vezes é produto de matrizes, ponto vezes é produto ponto a ponto de vetores. Então, por exemplo, só com o vezes você tem que ter as condições apropriadas de produto matricial, que é os índices internos iguais e o resultado são os índices externos em termos de dimensionalidade. E aí tem que ter a dimensionalidade correta para fazer o cálculo. O ponto vezes, você pode pegar um vetor linha, um vetor coluna, não interessa muito como, ele vai fazer ponto a ponto, vai multiplicar essas coisas ponto a ponto, vai te dar um vetor. Então, por exemplo, se você pegasse um vetor vezes outro vetor com essa operação, um vetor linha e um vetor coluna apropriados, ele te daria um escalar nessa operação. Nessa operação ponto vezes, ele pega um vetor vezes outro e te dá outro vetor como resultado. Tá? Porque ele multiplica o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro, e não soma. Ele só multiplica. Matrizes também, ele pega o 1 vezes o 1, o 2, 2 vezes o 2, 2, o 3, 3 vezes o 3, 3. Não faz produto matricial, ele faz o produto ponto a ponto. Tá? Ponto elevado, ele também faz elevado todos os valores individualmente de um vetor ou de uma matriz. Qualquer operação que tiver o ponto dividido, ele divide ponto a ponto, um número com outro número com outro número, e assim vai. Então, isso é uma sintaxe que o MATLAB utiliza. Bom, então aqui eu vou fazer o seguinte, olha, eu quero que para x menor ou igual, símbolo menor ou igual a, entre parênteses aqui, menos a dividido por 2, eu tenha o zero de potencial. Mas, outra região que o potencial tem que ser não nulo é a mesma condição, só que para x maior ou igual a dividido por 2. Ponto e vírgula. Pronto. E aí, finalmente, você pode criar uma matriz que eu vou chamar de U simplesmente. É diag de UV. O vetor, U matriz. Isso aqui virou matriz. E é uma matriz diagonal. Aliás, esse comando diag, que existe no MATLAB, diag, ele faz o seguinte, você pode dar um help,
Tá? Help, em todos os comandos aqui que eu mencionei, você pode dar um help na tela de comando, ele mostra para você o que faz. Mas ele, se você tiver um vetor, ele transforma numa matriz diagonal. Se você tiver uma matriz diagonal, ele se converte num vetor. Então, na prática, eu nem precisaria ter essas duas variáveis, porque se eu escrever assim, ó, u igual vetor, u igual diag de u, pronto, ele já transformou aquilo em uma diagonal. Se eu quiser voltar para vetor, eu uso o comando de novo. Ele faz isso. Bom, então, essa é a sequência de definições. Definimos o H cortado, a massa, carga, tamanho do poço, etc. O que nós vamos fazer agora? Precisamos calcular o operador que é a derivada segunda. Eu vou chamar de L para lembrar de Laplaciano, tá? Seria o Laplaciano 1D, né? Laplaciano 1D é a derivada segunda. O que eu vou escrever aqui? Toeplitz. T-O-E-P-L-I-T-Z menos 2, espaço 1. Esse aqui é o Laplaciano 1D. É a derivada segunda, né? 1D. Menos 2, 1. E aí o comando zeros. Ele vai criar um vetor de zeros de qual dimensionalidade? 1. Uma linha por nx, que eu defini aqui, número de pontos, menos 2, porque esses dois pontos na matriz eu já estou especificando. O resto tem que ser zeros. Então, esse vetor aqui, ele é um vetor, na verdade, assim, ó, menos 1, menos 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ele vai criar uma matriz Toeplitz disso aí. Ponto e vírgula. Se você quiser, faça na tela lá. Tá? Só para você testar na tela de comando, faça assim, ó, Toeplitz de menos 2, 1, 0, 0. Tá? Ele vai criar para você uma matriz 4 por 4 Toeplitz com menos 2, 1 naquela tridiagonal, 1, menos 2, 1 naquela tridiagonal, exceto no primeiro que começa com menos 2 e no último que termina em menos 2. Mas ele vai criar essa matriz para você. Então aqui tem 500 pontos, isso aqui gira um monte de número aí, né? Então, se você mostrar na tela, não colocar o ponto e vírgula, ele vai te mostrar um monstrengo lá. Bom, aí você pode fazer o seguinte, né? Definir o H. Quem é o H? O H é menos a constante de Planck ao quadrado, menos H bar lambda quadrado, ou seja, chapeuzinho quadrado, dividido por, e aí eu tenho que colocar parênteses, né? 2 vezes a massa do elétron. Então, essa aqui é a constante H bar ao quadrado sobre 2m. Vezes. E aqui não precisa ponto vezes, porque isso é um número, mas se você tiver em dúvida, ponto vezes. L, que é a matriz de Toeplitz, é a derivada segunda, só que eu ainda não dividi por dx quadrado, então eu tenho que dividir por dx quadrado. Também ele é um número, então não precisa ponto lambda. Tá? Pronto, então esse aqui é a parte cinética do operador, é o p quadrado sobre 2m, né? Onde você tem menos h barra quadrado sobre 2 vezes massa, vezes a derivada segunda, que é quem é o Laplaciano em 1D. Aliás, se você quiser, você pode dividir o dx aqui, ó. Divide o dx quadrado aqui, divide esse resultado aqui, e aí você não precisaria colocar dividido aqui. Então é uma questão de gosto, tá? Para ser o Laplaciano propriamente, isso aqui já tem que ser a derivada segunda. Tá? Então, acho que é melhor. Já divide aqui, fica mais limpa a expressão de baixo. Então, dx lambda 2. Ou, melhor dizendo, chapeuzinho 2, é quadrado, dx ao quadrado, dividido por dx quadrado. Ele vai quadrar primeiro e depois dividir, mas se você tiver em dúvida, não hesite em usar parênteses, que aí o que está entre parênteses ele faz primeiro. Mais a energia potencial, que é essa matriz aqui, ó, mais um. Pronto. Acabou o seu problema praticamente, porque você pode agora criar a seguinte estrutura aqui. Si, vírgula, E igual EIG, é o comando EIG,
DH. Ponto e vírgula. Esse comando aqui, ó, ele vai achar os autovalores e autovetores para você. Ele acha esses valores para você. Os psis são os autovetores, são os psis. E esse aqui, ó, é uma matriz diagonal, ou seja, é o hamiltoniano diagonalizado, daí o nome diagonalização do hamiltoniano, é uma matriz diagonal com os autovalores. Funciona assim, tá? A matriz de psis, ela é dada assim, ó. Psi1, Psi2, Psi3, pontinhos até o Psi-n, para o primeiro dos autovalores, para a energia E1. Aí ele cria o Psi1, Psi2, Psi3, pontinhos até o Psi-n, para o segundo valor de energia. E assim vai até o final. Isso aqui é uma matriz, esse resultado nessa forma aqui que você coloca, tem que ser assim para ele jogar os autovetores dentro dessa matriz e jogar os autovalores dentro desta outra matriz. E aí ele vai fazer assim, ó, primeira coluna, primeiro autovetor, segunda coluna, segundo autovetor, terceira coluna, terceiro autovetor. E, então, essa aqui é a matriz de psis, essa aqui é a matriz de psis. A matriz E é uma matriz assim, ó, autovalor 1, que corresponde a essa coluna, zeros. Autovalor 2, que corresponde a esta coluna, zeros fora da diagonal, pontinhos até o EN. Quantos autovalores ele vai conseguir calcular para você? N. Porque é o tamanho da matriz. Note que no mundo do contínuo, o hamiltoniano, qualquer que seja ele, tem derivada segunda, é um operador que no limite de ΔX tendendo a zero produziria uma matriz infinita. E de fato, no mundo no mundo do contínuo, o operador tem infinitos autovalores. Mas aqui, como você discretizou o problema, ele vai resolver para você só um número finito de autovalores. E no limite em que o ΔX não é bom o suficiente, ou seja, para aquelas funções que oscilam muito, funções muito oscilatórias, em que o ΔX não consegue pegar todos os máximos e mínimos, ou seja, teria um critério de Nyquist envolvido aí, né? O ΔX funcionaria como um período de amostragem, e 1 sobre ΔX seria tipo uma frequência de amostragem. Se a solução é uma tal que oscila mais rápido do que o ΔX é capaz de capturar, a solução, aquela lá, é lixo numérico. Então, dessas N respostas que você tem aqui, como isso aqui é um operador diferencial, eu tenho que tomar cuidado, porque nem todas essas soluções aqui são boas o suficiente, ou são aceitáveis. Algumas são lixos numéricos. Tá? Eventualmente, você fez o ΔX suficientemente pequeno, a maioria das soluções poderia até ser aceitável, mas em geral tem que tomar um cuidado. Ele tem uma escala de organização, agora não me lembro, mas eu acho que ele coloca assim, o menor dos autovalores, o primeiro autovetor, o segundo menor, o segundo. E assim vai, ele ordena por ordem crescente de valores. Então, esse aqui seria o mais negativo, se você tiver números negativos, o segundo mais negativo, daí depois o mais positivo de todos seria o último. Se não me engano é isso, mas dê uma conferida. Tá? E cada um dos autovetores correspondentes. Então pronto, você fez essa conta aqui. Né? O que dá mais trabalho é montar as variáveis. Mas ao final, você vai querer plotar. Então, por exemplo, você pode já de cara pegar E, que é uma matriz, e transformar num vetor. E igual diag de E. E você pode querer, por exemplo, plotar E. Plot E. Se você só colocar assim, plot E, ele vai mostrar uma figura, até você pode abrir uma figura aqui, ó. Então aqui ponto e vírgula é melhor, né? Você pode colocar assim, ó, figure, plot E. Tá? Ele vai, se você fechar aqui, ele vai plotar
todos os valores de energia e ele vai criar a linha horizontal de 1 em 1. Ou seja, ele vai criar um vetor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque o correto do plot é você sempre especificar quem é o x e quem é o y, tá, do gráfico, que nada a ver com esse x aqui do variável, tá? O eixo horizontal e o eixo vertical, tá? Ou seja, é o x e o f de x. Tá? Mas se você não disser quem é o x, o horizontal, ele cria um índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o n, do tamanho do vetor que você criou. Aqui, então, ele teria um gráfico que vai te mostrar assim, desde 1 até o enésimo, não tem nada a ver com x1 até o xn, só porque tem n dimensões, ele vai ter até o nx, primeiro, segundo, terceiro, eu não sei como é que vai ficar esse gráfico, mas ele vai te dar os outros valores aqui. Se você não quiser mostrar todos, você pode fazer assim, ó, eu quero mostrar do primeiro até o 10º alto valor. Então você coloca E1, 2.10. Ele vai plotar de 1 até 10. Isso aqui é uma matriz que tem no nosso NX, que eu coloquei aqui, 501 alto valores. Ele vai te mostrar só 10. Então o gráfico que vai aparecer lá vai ser assim, ó, 1, 2, até 10. Primeiro alto valor, segundo alto valor, terceiro alto valor, quarto, quinto, até o 10. Bom, esses valores aqui estão em joules, então outra coisa interessante é você dividir pelo valor da carga eletrônica. Acho que eu usei só a letra Q para isso daí. Dá uma conferida no vídeo lá, volta a ver se foi QE ou Q. Acho que Q. Então, dividido pela carga, vai te dar em electronvolts. E esse número, electronvolt, ele é mais... você tem um feeling melhor em escalas atômicas. O electronvolt é a unidade de medida porque essas energias, comparado a um joule, são muito pequenas. Tá? 10 electronvolts pode ser grande coisa na escala atômica, mas ou 15 ou 100 electronvolts, mas comparado com um joule, isso é pequeno demais. Tá? Então, normalmente é especificado em electronvolts. Então, você vai plotar energia em electronvolts aqui. A outra coisa que você pode fazer, eu quero plotar a primeira das autofunções. Então, você vai dar plot x, vírgula. O que você quer plotar? O ABS? Ok, ABS. ABS de o módulo ao quadrado, né? Porque é o módulo ao quadrado que é a amplitude relevante em geral. Vou pegar dos psis, quem que eu vou pegar? Todas as linhas, dois pontinhos, então esse símbolo, dois pontinhos, todas as linhas. Primeira coluna, eu quero o estado fundamental, primeira coluna. Ponto lambda, ponto chapeuzinho, melhor dizendo, ao quadrado. Então, ABS do psi 2.1, ponto quadrado, eu tenho que tirar esse parênteses daqui. É o ABS ao quadrado, né? Então estava certo aqui. Eu pego o ABS da função e elevo ao quadrado, e não o quadrado não o ABS do quadrado, é o quadrado do ABS que eu quero. Então aqui, eu pego a primeira coluna, dois pontinhos 1, se você quiser a segunda, dois pontinhos 2, se quiser a terceira, dois pontinhos 3, se quiser a quarta, dois pontinhos 4. Todas as linhas, primeira coluna. 2 aqui. Todas as linhas, segunda coluna. Seria o segundo autovetor. Mas eu quero mostrar, por exemplo, o primeiro. Beleza. X, ABS de psi 2.1 ao quadrado. Não tem ponto e vírgula. Ele vai criar uma figura para mostrar isso aqui. Ele vai criar outra figura para mostrar isso aqui. Se você não colocar figure, ele vai plotar um gráfico em cima do outro e apagar o anterior. A menos que você coloque comandos hold on, coisas assim. Então dê lá uma pesquisada, tá? Se você tiver acesso, pesquise. Hold on. Os comandos grid, on. Você pode também colocar labels nos gráficos, né? Por exemplo, xlabel. Aí é perfumaria. Xlabel, x. E aí você poderia também aqui, ó. X dividido por 1e a menos 6. 1e a menos 9, melhor dizendo. X em nanômetros. Porque se você dividir o valor por 10 a menos 9, você vai ter em nanômetros. Y label, o
módulo do y, psi, sei lá, barra psi, ele faz isso aqui, ó. Barra psi, agora não me lembro qual barra, acho que é essa aqui. Barra psi, se você colocar uma barrinha daquela vertical do computador, módulo barra psi, ponto quadrado, ou só quadrado, acho que é aqui, acho que ele faz. Tá? Faça um teste aí, alguma coisa assim, ele vai colocar, ó, esse eixo é o módulo de psi quadrado, aquele eixo é o x em nanômetros. Módulo de psi quadrado teria unidades também, né? Inverso de raiz quadrada de metro, né? Ou seja, é metro a menos meio, no caso unidimensional. Tá? Mas aqui você teria que normalizar adequadamente e tal. Então isso aqui, enfim, você poderia colocar que é em unidades arbitrárias aí, também. E enfim, aí é questão de que você quer mostrar, o que você quer plotar, que coisas você vai querer fazer adiante. O cerne do problema é isso aqui, ó, é o processo de diagonalização do Hamiltoniano. Com certeza tem outros softwares, muita gente usa o Fortran, com certeza tem códigos prontos para você encontrar alto valor e alto vetor de matriz. Com certeza, até porque o Fortran é uma das linguagens mais utilizadas em cálculo numérico. Bom, eu creio que essa parte já ficou bastante estendida. Eu espero que você consiga entender essa questão do método numérico e implementar esses algoritmos, criar essas matrizes no software que seja, porque afinal de contas o cerne da coisa é a discretização, como você vai implementar, em que software você vai implementar, isso é um problema meramente de qual software você tem à disposição. Em geral, o pessoal da engenharia usa muito o MATLAB, por isso eu dei ênfase nesse código, mas a ideia central é muito similar em outros. Numa próxima etapa, eu pretendo falar um pouquinho de propagadores, ou seja, essa aqui é a solução da equação de Schrödinger independente do tempo. O que aconteceria com a equação dependente? Como é que eu faço para evoluir e aí comparar, por exemplo, eu quero comparar o método numérico com a solução analítica do pacote gaussiano, ou seja lá do que for. Então existem métodos para isso, são propagadores, e isso será abordado em outro momento. Até lá.